lá, gente. Nós estamos inseridos num segmento que é o marketing de relacionamento. Esse é um segmento justo, é um segmento meritocrático, é um segmento que tem feito as pessoas viverem uma vida extraordinária. Eu já fui empregado, eu já trabalhei, já tive empresa, já fui autônomo, representante comercial, e aí eu conheci esse segmento. Eu não vou falar aqui muito para vocês hoje sobre a minha vida. Eu acho que a pessoa não fala assim, eu não quero saber do nada. O que eu vou falar aqui é o que você precisa fazer para ter uma vida extraordinária. Existem determinadas ações que é importante que você tome para que você mude a sua vida. Por exemplo, gente, eu lembro que eu ouvi uma frase, faz tempo, eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter o que sempre teve. E eu quero que você saiba que isso é mentira. Não compre essas frases prontas. Isso é frase de para-choque de caminhão. Isso é coisa dessas pessoas que ficam com clichê de palestrante motivacional, que muitas vezes não tem conteúdo, não sabe o que está te falando. Está dando um Ctrl+C, Ctrl+V. Não acredite nisso. A verdade é o seguinte: se você continuar a fazer o que sempre fez, você vai ter cada vez menos. Essa é a realidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de fazer as mesmas coisas que fazíamos no passado. Nós precisamos ter novas atitudes. Nós precisamos de novo direcionamento. Então, hoje, por exemplo, as pessoas falam assim: Wagner, eu tenho os recursos necessários para realizar os meus sonhos? Primeira coisa que você tem que saber: qual é o teu sonho? Se você não sabe o que é que você quer, o que é que você almeja, se você não tem pretensões, você não vai sair mais cedo da cama. Sonho é aquela coisa que faz o seu sangue borbulhar, é aquele desejo ardente. Você tem que ter um motivo. Por que eu vou acordar mais cedo? Por que eu vou contratar? Por que eu vou convidar? Por que eu vou viajar? Por que eu vou mostrar um plano? Por que eu vou fazer acompanhamento? Por que eu vou vender perfume? Qual é o seu porquê? Qual é o seu sonho? O que é que você quer? As pessoas, na maioria das vezes, param na hora de sonhar. As pessoas se acostumam com aquilo que elas têm. Isso é uma questão de educação. Na maioria das vezes, os nossos pais nos educaram para perder. Por favor, eu não quero que vocês fiquem bravos com seus pais. Não quero. Nossos pais nos amam. Nossos pais nos amam de uma maneira louca, insana. Eu tenho filhos, eu sei como que é isso. A gente dá a vida pelos nossos filhos. Mas na maioria das vezes, para nos impedir de conseguir, para impedir, os pais falam assim: como eu não quero que meu filho se machuque, eu vou impedi-lo de tentar. Por isso que os pais falam o seguinte: nunca vá ali, não dobre a esquina, chegue 10 horas em casa, não suba na árvore, não ponha a mão aí, nunca converse com estranhos. Esses foram os nossos pais. Mas por que eles fizeram isso? Os pais não queriam que nós ousássemos? Os pais não queriam que a gente tentasse coisas novas? Não, porque o seu pai quer te proteger. O seu pai quer impedir que você se machuque. E ele fala: não tente coisas novas. Eles não querem nem que você se decepcione. Eles não querem que você se frustre. Então, por causa disso, para que você não se decepcione, é bem simples: não crie expectativas. Não sonhe alto. E a gente ouvia algumas frases que diziam o seguinte: quanto maior você sonha, quanto mais alto você quer ir, maior é a sua queda. Isso é horrível. E eles fizeram isso com a gente. Colocaram numa redoma. Lembra, seus pais te amam, mas eles te impediam de tentar coisas novas. E a gente cresceu com isso. E a gente acaba se acostumando com as coisas como elas são. A regra aqui de hoje é bem simples e direta: nunca se acostume com nada que não seja o melhor para você. É muito perigoso quando a gente se acostuma com as coisas como elas são. Quando a gente se acostuma com um carro médio. Quando a gente se acostuma com um salário médio. Quando a gente se acostuma com um casamento médio. E de tantas coisas médias, nós nos tornamos medíocres. Cuidado com isso. É muito perigoso. Então, hoje, a minha sugestão aqui é que você comece a elevar os seus padrões. Que você comece a pensar quais são as possibilidades. E acredite, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento onde milhares de pessoas estão falando que é o fim do mundo, mesmo nesse momento onde muitas pessoas estão chorando, acredite, existem oportunidades extraordinárias para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Olha só. Quase que todos os países, eu não sei se todos, tá bem? Eu vou falar dos números que eu tenho. Quase que todos os países ajudaram a sua população.
com dinheiro. Não importa se é país de primeiro mundo, a maior economia do mundo, Estados Unidos, banca ali as pessoas. Para que está uma grana, porque a gente sabe que nesse momento você não está vendendo, alguns perderam o emprego, está complicado, o país vai lá e banca a pessoa. Quase todos os países fizeram isso. O Brasil fez isso também, com o recurso de auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Olha que coisa louca. 107, na verdade hoje foi atualizado, 108 milhões de pessoas pediram o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. 108 milhões de pessoas acham que R$600 vai ajudar a vida dela. Olha como aquilo que você tem hoje, você que está no segmento de marketing de relacionamento, você que trabalha com marketing multinível, olha que bênção que você tem nas mãos. Aquilo que você tem hoje, com pouco esforço, possibilita as pessoas ganharem muito mais do que R$600. E você já sabe, eles acham que R$600 está bom? Acham. Sabe por quê? Eles baixaram o aplicativo da Caixa Econômica Federal, eles colocaram todos os dados ali, eles ficaram vendo quantas faixas de pedestre tem ali no celular, já sabiam quantos semáforos com luz amarela, sabiam tudo, e ficaram toda hora clicando ali, clicando. Alguns tiveram que pegar fila na Caixa Econômica Federal, fizeram tudo isso, sabe para quê? Para ter R$600. Olha o que você tem nas mãos. A triste notícia disso é que a esmagadora maioria dessas pessoas vão pegar esses R$600 e não vão investir nelas. É triste saber que a pessoa não vai separar um pouquinho desses R$600 para investir em conhecimento. E na Bíblia está escrito assim, bem claro, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Lá não está escrito assim, meu povo sofre porque falta R$600. Não está escrito meu povo sofre porque falta Bitcoin. Não. Está escrito meu povo sofre porque falta conhecimento. E as pessoas, ao invés de investir em conhecimento, elas vão ficar apagando determinados incêndios. Sabe o que elas vão fazer? Comprar um celular caro. Pagar uma conta porque elas precisam de um Wi-Fi, precisam de alguma coisa assim. O que eu sugiro para você, que você continue investindo daqui para cima, ok? Mas voltando aqui para falar das oportunidades. O tempo não espera, né? Nós vamos terminar aqui às 9 e eu não vou consumir muito tempo de vocês porque eu vou mandar mensagens preciosas para que você eleve os seus padrões, para que você tenha resultados extraordinários, ok? 108 milhões de pessoas pediram recurso emergencial da Caixa Econômica Federal. 60 e poucos milhões foram concedidos. Onde eu quero chegar? Que quando a gente fala aqui de banco no Brasil, você pode citar alguns players muito legais. Você pode citar o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Estou falando daqueles bancos com agências físicas, ok? Você pode falar disso. E depois vieram os bancos digitais aí, ok? Por causa dessa crise, por causa de tudo isso que aconteceu, a Caixa Econômica Federal, que era um banco que a gente menosprezava, vai ter conta na Caixa, aquilo lá é só para pegar auxílio-desemprego, só para aposentar, a gente não queria aquele banco, tá bem? Mas por causa dessa crise, hoje a Caixa Econômica Federal é o maior banco digital do mundo. Se você pegar de todos os países do mundo, todos os players, é o maior banco do mundo. E tem valor de mercado, que agora tem mais 108 milhões de clientes. Não sabiam, isso não estava previsto, mas aconteceu. E é importante que você saiba que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida que não está previsto. Nós, por causa de uma fé muito pequena, nós, por causa de uma crença reduzida, nós, por causa de uma visão limitada, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas o que você tem que fazer hoje? Estar preparado para coisas boas e não ficar se preparando para coisas ruins. E não ficar em casa, chegar e ligar lá, Cidade Alerta, Brasil Urgente, não sei o que, cidadão, 24 horas, só coisas ruins que vão poluir a sua cabeça. Em inglês tem um termo que chama GIGO, G-I-G-O, que quer dizer o seguinte, preste atenção nisso, quer dizer garbage in, garbage out. Ou seja, se lixo entra, lixo sai. E as pessoas ficam poluindo a sua cabeça de lixo e quando vão falar com alguém aí fora, só falam de coisas negativas. Se você for convidar alguém para fazer negócio contigo falando de coisas negativas, qual é a possibilidade? Qual é a probabilidade do prospect querer fazer negócio com você? Quase que zero, muito remota. Sabe por quê? Porque você colocou informações negativas aqui. E entendendo esse cenário, você vai entender que hoje você é 100% responsável pelas coisas que acontecem na sua vida.
Você é 100% responsável pelos seus resultados. A casa que você mora hoje, o carro que você dirige hoje, o seu saldo bancário é 100% responsabilidade sua. Você não é vítima de nada. Está vivendo o que está vivendo por causa das decisões que você tomou no passado. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, que a Inácio e o Rui conhecem bem esse exemplo. É importante que vocês que estão aqui na sala saibam disso também. Eu já escrevi 4 livros. E é normal nas palestras as pessoas compram meus livros. Eu tenho números de pessoas que compram os meus livros. Depois eu vou sugerir aqui para vocês, para estudar um pouquinho sobre um cara chamado Pareto, para estudar sobre a lei de Pareto. Você que trabalha com marketing multinível, você vai perceber o seguinte, você tem uma equipe lá, que normalmente às vezes infinita de lateralidade, limitada de profundidade, mas você tem uma equipe, ok? Olhe para a sua equipe. Eu vou falar de um curso mais tarde para vocês, um curso muito legal que é só para líderes. Esse curso, se você está iniciando hoje, você não precisa fazer esse curso, é só para quem quer fazer de network uma profissão. Eu vou te ensinar a olhar a sua equipe e saber, e treinar ali as pessoas que serão as pessoas que vão dar a sua liberdade. Eu vou mostrar qual a diferença de gerenciar e liderar. Você tem que liderar pessoas, mas você precisa aprender a gerenciar processos. E eu vou dar uns processos nesse curso maravilhoso para você conseguir a sua tão sonhada liberdade. Mas falando de números, o que eu sei? 20% da sua equipe, e guardem esse número, somente 20% produzem 80% do resultado da sua equipe. Significa que os outros 80% produzem 20%. Fala, como que é isso? Se você tem hoje uma equipe com, 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 20 trabalham, 20 produzem, os outros 80 se enganam. Os outros 80, eles fazem aquela, sabe, você já ouviu falar da diferença entre viver e existir? 20% vivem, 80% só existem. Quando a gente fala dos livros aqui, a gente tem um número, sabe? Tem X pessoas na sala, eu sei quantos vão comprar o livro. E olha que coisa extraordinária. Nem todo mundo que lê bons livros, outra informação importante, nem todas as pessoas que leem bons livros chegam a diamante, mas todos diamantes leem livros. É hora de você chegar e falar, meu Deus do céu, então está na hora de eu começar a ler. Responda para você, qual foi o último livro que você leu? De verdade, eu não estou falando o último livro que você baixou, eu não estou falando o último livro que você comprou, estou falando qual foi o último livro que você leu. Porque para outras pessoas, às vezes eu estou em palestra e o cara fala, eu leio um livro por semana, mas muitas pessoas exageram um pouquinho. Você tem investido em você? Os livros, eles vão te dar recursos. Os livros vão melhorar as suas habilidades. Seria muita pretensão da nossa parte achar que, do nada, vai vir um conhecimento aqui para mim que vai fazer com que amanhã eu mude os meus resultados. Não vão. O que você tem hoje, seu resultado, o seu status na empresa, a sua qualificação, o dinheiro que você ganhou, o carro que você dirige, a casa que você mora, a qualidade dos seus relacionamentos, o seu português, a sua habilidade de quebrar objeção, a sua habilidade de convencimento, a forma com que você tem de retenção, tudo isso é oriundo dos veículos que você utilizou. Se você já fala assim, quais foram os veículos que você utilizou? São os livros que você leu e os cursos que você fez. Isso nós chamamos de veículos. Porém, guardem essa outra informação extraordinária. Os veículos que te trouxeram até aqui, só te trazem até aqui. Se você quer ir para um lugar distante, se você quer elevar os seus padrões, você precisa de novos veículos. Por exemplo, gente, vou dar um exemplo aqui. Os jogadores de futebol, que é um assunto que todo mundo precisa dominar, mas conhece. Né? A gente pode falar de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Quando esses caras não estão jogando, sabe o que eles estão fazendo? Treinando. Os melhores do mundo treinam. Por que então que algumas pessoas do segmento de marketing multinível, que às vezes não são os melhores do mundo, ficam deitados eternamente em berço esplêndido?
Por que é que algumas pessoas do segmento de marketing multinível não têm a humildade de fazer cursos e ler livros? E acham que como um passe de mágica, ou como uma obra do Espírito Santo, o resultado vai aparecer do dia para a noite. Eu acredito muito em milagres, eu acredito muito. Mas eu fico imaginando Deus chegando e fazendo assim: eu vou operar um milagre na vida daquelas pessoas que entram em ação. Não daquelas pessoas que ligam a televisão e ficam vendo Big Brother Brasil. Ou que ficam no WhatsApp ou no Instagram para ver a vida dos outros. Eu não consigo imaginar isso. Então a minha sugestão para você aqui hoje é que você saia da roda do hamster. Porque trabalhar, se você olhar para a sua vida, você vai ver o seguinte: trabalhar, você trabalha. Você contata, você convida, você acorda cedo, você vai dormir tarde, você dá suporte, você liga para as pessoas, você mostra o plano, você vende produto, você ajuda downline, você ajuda crossline, ajuda até upline, você faz tudo isso. E aí vem uma pergunta: por que muitas vezes pessoas conseguem ter resultados extraordinários e outros ficam na roda do hamster? Por quê? Porque algumas pessoas seguem um processo, algumas pessoas têm um padrão, algumas pessoas seguem uns passos e conseguem chegar a resultados. O que eu quero que você saiba é que todos nós aqui, gente, nós só podemos fazer o que nós sabemos fazer. Você só pode fazer o que você sabe fazer. Quando você aprende a fazer coisa nova, você faz coisa nova. E aí, você pode chamar de milagre. Vem um resultado novo na sua vida. Por isso que, mais uma vez, eu falo, estamos vivendo uma crise? Estamos. Está complicado? Claro que está complicado. A gente não pode negligenciar isso. Eu não posso chegar e falar nada. Não, existiu uma crise. Não reconhecer as limitações é burrice. Aceitar e conviver com elas é uma insanidade ainda maior. Mas existe sim um problema aqui. Porém, alguns gigantes, alguns heróis sabem transformar a ameaça em oportunidade. Eu dei o exemplo da Caixa Econômica Federal. A gente pode trazer isso, eu falei do exemplo macro, mas pode trazer isso para o micro. Eu sei de muitos casos, por exemplo, gente, no bairro que eu moro, eu contei isso de novo da outra vez e vou falar aqui para vocês. No bairro que eu moro, um cabeleireiro, os salões de cabeleireiro estavam fechados. A maioria dos cabeleireiros reclamando da vida. Céus, dia, vida azar, o cara não vem cortar o cabelo, eu tô lascado, eu tô sem grana, eu vou quebrar. Muitos reclamando. Um cara do bairro onde eu moro, no Tatuapé aqui em São Paulo, começou a dar curso de como cortar o cabelo em casa. Muitas pessoas poderiam falar que burro. Se você cortar o cabelo em casa, se o cabeleireiro ensinar a cortar o cabelo em casa, ele vai perder cliente. Mas nós sabemos o seguinte: sabe quais são as empresas, sabe quais são as pessoas que vão crescer e passar por esse momento de pandemia? Aqueles que têm um propósito e aqueles que colaboram. Nunca se esqueçam disso. Foi Darwin. Darwin falou o seguinte: a natureza é uma cadeia indissolúvel de atrocidades. Aquele que sobrevive é aquele mais forte. Não há espaço para os fracos. Isso Darwin falou. Só que aí veio Lamarck e falou: não, aquele que mais sobrevive, aquele que perpetua, é aquele que colabora. Nós vivemos no momento de colaborar. As pessoas que colaborarem, as pessoas que tiverem um propósito, não somente vão passar pela pandemia, mas vão prosperar e ter uma vida extraordinária no futuro. Esse cabeleireiro, ele ensinava as pessoas a cortar o cabelo. Com a maquininha, você passa aqui assim, você passa, corta 2 dedos aqui, faz assim, atrás você precisa de ajuda de alguém, e ensinou como, para homem, tá bom, gente? Como fazer nesse momento para você arrumar o teu cabelo com a maquininha. E eu assisti os vídeos dele e falei: que legal. E aí vem uma pergunta: Jesus, eu não tenho maquininha. Adivinha o que ele fazia no final do vídeo? Isso, vendia maquininha. O cara estava vendendo muita maquininha, sabe por quê? Porque ele estava colaborando. Ele foi proativo, ele teve atitude, ele foi pro vídeo e ficou mostrando ali. Às vezes falava de um jeito, não tinha técnica, não era chroma key, não era um estúdio, não, ele foi lá e fez. Então eu dei o exemplo da Caixa Econômica Federal, que hoje é o maior banco digital do mundo. E eu dei o exemplo do Chicão, cabeleireiro da Zona Leste de São Paulo, que conseguiu prosperar diante da crise. Isso significa que você que está aqui hoje, Evanei, um beijo, meu irmão, obrigado aqui pela sua presença. Isso significa que você que está aqui hoje, você tem tudo o que é necessário para ter uma vida extraordinária. O que você precisa? Melhorar as suas habilidades. Você precisa agarrar alguns recursos e entrar em ação. Então não fica reclamando. Hoje o que eu quero falar, vou dar alguns passos aqui a ser seguidos. Primeiro, desligue a televisão. Quando eu estou no segmento de marketing multinível, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas.
que é o primeiro passo, tá vendo, gente? A pergunta é a seguinte: qual é o teu sonho? Sabe, infelizmente, o que eu percebo? Que a maioria das pessoas não tem mais sonho. Eu percebo que as pessoas pararam de sonhar. Eu percebo que as pessoas chegam e falam assim: ah, tá bom do jeito que tá. E aí sabe o que ela faz? Ela vai lá e liga a desgraça da televisão. Alguns falam assim: ah, eu quero comprar uma Evoque ou uma Cayenne, ou eu quero comprar uma Ferrari. Eu vejo pessoas que às vezes estão quebradas e falam que vão comprar uma Ferrari. Mas sabe o que essa pessoa faz? Ao invés de estar aqui com a gente, por exemplo, num treinamento, ao invés de estar contatando e convidando, ela está vendo televisão. E a minha pergunta é bem simples: você já viu propaganda de Ferrari na televisão? E a resposta é não, Wagner, não tem propaganda de Ferrari na televisão. Sabe por quê? Porque as pessoas que compram Ferrari não veem televisão. A hora que você para, pensa nisso e fala: caramba, é verdade, vamos mudar algumas coisas aqui na nossa cabeça? Lembra que a sua vida é reflexo das suas atitudes? A sua conta corrente é simplesmente um reflexo das suas atitudes? Vamos fazer o seguinte: para de ver televisão, começa a ler livros, começa a associar-se com pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você quer ir. Não fique vendo essas coisas e alimente o seu cérebro de informação positiva. Leia, converse com as pessoas, contate pessoas. Fala: hoje a gente está vivendo um momento de crise? Tá, mas é importante que você saiba de uma coisa: mar calmo faz marinheiro fraco. Os melhores marinheiros, eles são feitos quando o mar está zoado, naquela tempestade. É ali que você vê a separação entre homens e meninos. A boa notícia: essa pandemia vai passar? Vai passar. Eu lembro que uma vez eu aprendi que um cara falou o seguinte: o bom da derrota é que ela não é definitiva. E o ruim da vitória é que ela não é definitiva. Mas nós estamos num momento ruim e isso vai passar. A questão é a seguinte: que tipo de pessoa será você quando essa pandemia passar? Como é que você estará depois que tudo isso passar? Você vai estar posicionado. Lembra, nós temos alguns números aí. Vou dar alguns números para vocês. 13 milhões de pessoas estão desempregadas. E o número está crescendo. 13 milhões. É gente pra caramba, gente. 13 milhões. Sabe o Uruguai, nosso vizinho aqui, lá no sul? Tem 3 milhões de pessoas. É como se tivesse aí mais de 4 uruguaios totalmente desempregados. 13 milhões de pessoas. Elas não vão simplesmente falar: estou desempregado, ferrou, e agora não tem mais o que fazer, vou morrer. Não, eles vão procurar alguma coisa para fazer. E muitas dessas pessoas vão procurar marketing multinível. Elas entendem que marketing multinível não quer saber do seu CPF, não quer saber se você tem um nome limpo ou sujo. Sabe que marketing multinível não te pede experiência anterior. Marketing multinível não quer saber que curso superior você fez, se você fala 3, 4 línguas, não quer saber nada disso. Marketing multinível é o seguinte: está disposto a viver uma vida extraordinária? Sim. Está disposto a fazer o que deve ser feito? Sim. Vamos detonar? Vamos. Então venha, seja bem-vindo. Esse é marketing multinível. Então, muitas dessas 13 milhões de pessoas vão procurar marketing multinível. Agora, essas pessoas, quando falam assim: tá bom, vou fazer marketing multinível, seja lá, vou fazer marketing multinível de caneta, ok? Com quem eles vão se associar para fazer o marketing multinível? Com o amador ou com o profissional? Eles vão se associar com aquele que sabe quebrar objeções. Eles vão se associar com aquele que sabe mostrar um plano, com aquele que tem uma sólida esperança no futuro, que sabe fazer um quadro de sonhos, que sabe contatar, sabe convidar, sabe fazer tudo? Ou vão se associar com aquele que está ali reclamando e falando: o William Bonner está em depressão? Com quem que eles vão se associar? Você sabe a resposta. Você sabe que tudo que está acontecendo aí, gente, nós temos que ficar atentos aos sinais. Tudo que está acontecendo aí é um sinal do que vai acontecer para frente. Então, se essas pessoas vão chegar até a gente, por que é que você não fique pronto para essas pessoas? O que é que você está esperando para estar pronto para falar para as pessoas: venha que eu vou cuidar da sua vida, venha que eu vou te levar para um lugar extraordinário, venha que eu vou elevar os seus padrões, vem comigo que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. O que é que você está esperando? Você está esperando do nada acontecer alguma coisa? Não é assim que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Débora, beijo, Débora. Júlio, forte abraço, Júlio. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu lembro que uma vez eu estava lendo, gente, eu sempre falo de livros, porque eu leio, não tem jeito, eu amo ler. Eu gosto de ler e eu gosto de livro físico também, viu, gente? Físico. A gente aprende até a ver no digital, mas eu gosto de livro físico. E eu vou falar uma coisa aqui para você, hein? Não entre nessa de ficar procurando um livro de graça e passando para as pessoas. Alguém escreveu o livro. Tem gente que fica
pirateando ainda. Mas olha só, eu gosto de ler. E eu já li muitos livros, mas muitos livros. E nenhum, de todos os livros que eu li, espero não ferir ninguém, porque às vezes a pessoa fala assim, o Wagner falou aquilo, o que ele gosta daquilo, sei lá. Quero que você saiba do seguinte, olha, se as minhas palavras não fizerem sentido, por favor, mude as minhas palavras, mas fica com a minha intenção positiva. Combinado isso, gente? Às vezes eu falo alguma coisa que pode te chocar, pode te ferir. Um dia desses eu falei assim, puta merda. E a pessoa fala, o Wagner Dias falou puta merda. Troca as minhas palavras, tá bom? Troca. Mas fica com a minha intenção positiva. E eu tenho uma intenção positiva agora. De todos os livros que eu li, nenhum deles se compara à Bíblia. Sim, mas olha, sem sombra de dúvida, o melhor livro. E uma vez eu estava lendo ali a história de Moisés. Puta líder, olha, puta líder, né? Um líder maravilhoso. Moisés detonou. Só que aí eu conheci um rabino, depois em outro capítulo eu falo sobre isso, que ele falou, Vagnão, na verdade ele não falou meu nome, tá bom, gente? Tinha mais de 1000 pessoas, mas eu entendi como Vagnão. Vagnão, tem que ler os originais. Você tem que entender a história verdadeira, porque às vezes a tradução, não é que é mentira, tá bom, gente? Na tradução você perde um pouquinho do contexto. E ele falou, estava contando a história de Moisés. Olha que louco isso para você saber como vai acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Pensa nisso. Ele falou o seguinte, e aí Moisés estava lá com a galera fugindo, o faraó estava louco atrás dele, o faraó, vamos matar todo mundo, mataram meu filho morreu, eu vou matar todo mundo, e o faraó louco atrás dos caras, e os caras correndo, e tinham ali o Mar Vermelho na frente, e o exército do faraó atrás. Sabe, não sei se você já se sentiu assim. Aliás, tem uma frase que dizem aqui, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não sei se você já se sentiu assim. Quando você fala, não tenho o que fazer. Eu não estou vendo uma esperança. Para qualquer lugar que eu olhe, a coisa está complicada. Não sei se você já se sentiu assim. Mas olha só, gente. E aí, o que é que nós aprendemos de uma forma poética? Na minha opinião, é história verdadeira. Mas a gente aprende de uma forma poética. Que o mar se abriu, os homens de Moisés ali passaram, e quando os homens do faraó foram passar, o mar se fechou de novo e o bicho pegou. Ok. Só que o que eu vi ali, o que eu aprendi nesse treinamento, lendo os originais, que Deus falou para Moisés assim, ordene aos filhos de Israel que marchem. Do jeito que o mar estava. E os caras falaram, é para andar? É. E eles começaram a andar. Depois que eles começaram a andar, o mar se abriu. Algumas pessoas podem falar, mas é a mesma coisa, Deus agiu? Agiu. Mas sabe depois quando Deus agiu? Depois que os caras começaram a andar. E hoje tem um monte de gente que está ali deitadão, de boa, na cama, vendo televisão, não estão investindo neles, não estão fazendo curso, não estão lendo livros, não estão contatando, não estão convidando, não estão mostrando plano. Sabe por quê? Estão esperando o mar se abrir. O mar vai se abrir para aquelas pessoas que entrarem em ação. Então não fique esperando coisas acontecerem. Primeira coisa, estabeleça qual é o seu sonho. O que é que você verdadeiramente quer? Vai dar um gelado na barriga? Vai. Vai ter um diálogo negativo, falando assim, você não consegue, você não pode, você não merece, você não nasceu para isso. Vai acontecer isso? Vai. É normal. Em coaching nós chamamos self-one, self-two. Sabe quando você tem, eu vou fazer. E imediatamente vem uma voz e fala, você não consegue. O problema é que a maioria das pessoas ficam alimentando a voz negativa. Eu coloquei uma história aqui no livro Sucesso Sem Segredo. Coloquei uma história assim. Que um cara, ele tinha cachorro, sabe? Antigamente tinha, como chamava? Briga de cachorro. Eu esqueci o nome. Chamava briga de cachorro. Rinha de galo. Rinha de galo, não é? Sei lá. Sei lá, era cão. Bom, fala assim, Wagner, não tem problema. Tudo é do mar, né? Galo e cão. É tudo do mar, é tudo do mar. Uma amiga minha que falou, mande os... como que é? Deixe que venham os lobos, porque eu voltarei liderando o cardume. Mas deixa pra lá, gente. O cara, ele colocava ali os cachorros para brigar. E acredite, ele lá apostava, e aquele cachorro que ele apostava ganhava sempre. Sempre o cachorro que ele apostava ganhava, gente. Era impressionante. E uma vez foram perguntar para ele, como que você sabe, cara? Como que você sempre aposta no cachorro que ganha? Ele falou, é bem simples, porque eu alimento aquele que vai ganhar. Eu aposto naquele que eu alimentei a semana anterior. Aqui é a mesma coisa. Quando você se alimenta de informações positivas, você ganha o jogo. Não tenha dúvida disso. Então você tem que começar a alimentar o positivo. Você chega e fala assim, eu vou realizar meus sonhos. Vamos imaginar que hoje você está sem grana. Que acreditem, gente, não é vergonha falar isso. Tá bom? Não tem porque, às vezes a gente está num momento assim, ó, que não é legal, a vida é assim. Às vezes você está lá em cima detonando, às vezes você está lá embaixo. Acredita, a vida é assim.
Porque quando a vida estiver assim, ó, significa que você está morto, no vale da sombra da morte, onde nada acontece, está tudo a mesma coisa. Não, às vezes você está, yes, eu estou detonando, ganhei muita grana, ganhei um cruzeiro, o mês que vem você fala, putz, não sei se eu vou ter grana para pagar o condomínio. É normal isso, tá bom, gente? E deixe que venha. Comece a curtir esse processo. Chega e fala assim, pô, tá complicado? Tá, mas deixa que venha, porque eu vou virar o jogo. Sabe por quê? Porque você tem tudo o que é necessário para ser bem sucedido. Então não fica reclamando não. Mas onde está o problema? Que a maioria das pessoas alimentam o negativo. A maioria das pessoas ficam focadas em pandemia, em crise, onde está o Queiroz, o que está acontecendo. A maioria das pessoas só fica focado no negativo. E o que nós sabemos hoje? Que tudo o que você foca, expande. Tudo o que você fica alimentando vai crescer na sua vida. Um exemplo muito legal disso, mas muito fácil disso, gente, é só você pensar assim, ah, Wagner, eu quero comprar um carro. Eu pergunto, que carro? E o cara fala, sei lá, Wagner, eu quero comprar um Corolla. Eu falo, mas você quer mesmo? Pensa, que cor que você quer o Corolla? Quantas portas? Tudo. E o cara começa a pensar nisso. Quando ele começa a pensar no Corolla, sabe o que acontece, gente? Todas as células ficam focadas no Corolla. É sinapse, dendrito, neurônio, tudo focado em Corolla. Ele só pensa em Corolla, 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 Corolla. Quando ele sai na rua, sabe que carro ele vê? Aí você fala, por que acontece isso? Parece que brota Corolla do dia para a noite? Não, não é que brota. É porque agora você está focado naquilo e teu cérebro está procurando a resposta. Olha, gente, eu sou Master Coach. E no Master Coach a gente aprende a fazer as perguntas certas. E a pergunta que eu faço para você aqui é o seguinte, o que é que você está fazendo para mudar a sua vida? Se o coronavírus fosse um professor, aqui quem que é o Anderson? Beijo, Anderson. Se o coronavírus fosse um professor, o que é que ele te ensinou? Mais uma vez falando, nossa gente, já falta 10 minutos. Mais uma vez falando, isso vai passar. Agora, que tipo de pessoa vai sair dessa pandemia? Como você vai sair disso? Uma coisa a gente tem certeza, né? Mais gordo, tudo bem. Mas a questão é aqui, como que você vai sair dessa pandemia? Que tipo de pessoa? Com mais resiliência? Porque eu não sei o que vai vir daqui a um ano, gente. Pode ser que venha outro gripe, outro vírus. Eu não sei o que vai acontecer. Mas você tem que estar preparado e não ter os mesmos problemas que teve dessa vez. Por exemplo, gente, o que eu descobri agora? Que muitas pessoas, mas muitas pessoas, vivem com o dinheiro do mês. Isso é insano. Não faz sentido você falar, eu tenho que trabalhar para viver esse mês. Você tem que ter uma reserva financeira, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Você tem que guardar dinheiro. Você precisa fazer isso. Por que é que as pessoas não fazem? Porque estão na roda do hamster. Então, olha, de verdade, a primeira coisa, estabeleça qual é seu sonho, o que é que você quer, que tipo de vida você quer para você. Se você tem filhos, pensa no seguinte, olha, primeiro, antes de pensar, saiba que os seus exemplos, eles são tão fortes, mas tão fortes, que as suas palavras não significam nada. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos, principalmente nesse momento de pandemia? Que tipo de exemplo você está dando para eles? O seu filho pega você de vez em quando, assim, do nada, lendo um livro? Ou o seu filho pega você vendo vida de celebridades? Quando você vai conversar com seu filho, você fala, filhão, é o seguinte, não importa o que a gente está vivendo, pode ter certeza que nós vamos ver dias extraordinários. Estuda, treina, trabalha, que você vai ver que a vida abre para você. É isso que você mostra para o seu filho? Ou você chega e fala, não tem jeito não, pelo jeito nós vai morar na rua. Sabe, o que você tem feito? Existe hoje algumas pessoas que estão assassinando o futuro dos filhos. Então vamos voltar aqui. Primeira coisa, estabeleça o que é que você quer. De verdade, o negativo vai vir? Sim, virá. Você vai ser bombardeado de informações negativas? Será? Sua família vai falar coisa ruim para você? Vai. Seus amigos vão falar coisa ruim para você. Só que eles têm todo o direito de falar, mas quem vai decidir é você. Você tem que saber o seguinte, olha, as pessoas exercem influência sobre você. Não entra nessa de poliana de falar, não, o que eles fazem, o que eles falam não tem problema. Tem gente que ainda fala assim, o que vem de baixo não me atinge. Olha, as pessoas exercem influência sobre você. Ponto. Mas você é responsável por você mesmo. A influência vem. Como você vai reagir, é você que decide. Por exemplo, tem pandemia? Tem. Agora, como você vai reagir a isso? Porque sobre a pandemia nós não temos nada o que fazer. Não depende de você. Não está no seu controle. Mas a hora que você entende que não está no seu controle, você não precisa nem sofrer com isso. Não depende de você. Como você vai reagir é uma decisão sua.
Como que você vai ficar nesse momento? Eu vejo empresas aqui, principalmente empresas do segmento de marketing multinível, que cresceram 252% depois da pandemia. Sabe por quê? Porque alguns heróis foram lá e fizeram o que tinha que fazer. E você tem que ser esse herói. Lembre-se, qual é o seu sonho? O que é que você quer? Depois que você faz isso, entenda, tem um negócio que chama chá. Não é o chá que a gente bebe. Chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Você precisa, primeiro, aumentar o seu conhecimento. Fauser, beijo, meu irmão. Você tem que aumentar o seu conhecimento, melhorar as suas habilidades. Mas isso só vai ser possível se aqui na base da pirâmide tiver uma coisa: atitude. Você tem que ter atitude. Atitude de fazer o que deve ser feito. Atitude de entrar em ação. Atitude de investir em você. Atitude de ler bons livros e fazer bons cursos. Você precisa fazer isso, porque se você não fizer, meu irmão, você estará na roda do hamster, trabalhando igual um louco, correndo, se cansando, suando e, infelizmente, sem resultados. Não aceita isso para você. Sabe o que a gente descobre depois de um tempo? Que, infelizmente, o ser humano se acostuma com tudo. Lembre que eu falei há alguns minutos? Nunca se acostume com nada que não seja o melhor. O cara se acostuma, ai, minha casa está embolorada. Não aceita isso. Porque aquilo que é momentâneo, aquilo que é temporário, infelizmente se torna definitivo. Sabe, a gente vê, eu escrevi no meu livro sobre a síndrome do sapo fervido. Se é verdade ou não, não sei, mas dizem que é uma síndrome. Se você pegar um sapo, pega o sapo lá da represa, joga numa panela de água fervendo, gente, ele pula, ele se machuca, ele se queima, porque a água está fervendo. Ele pula, sabe, molha toda a cozinha, faz alguma coisa, mas ele sai, porque teve um choque. Mas se você pega o sapo, coloca com a água que ele está na lagoa, põe no fogão e começa a ferver a água devagarzinho, ele morre. Porque a água está vindo, está quentinha, ele vai se acostumando, ele morre ali na zona de conforto, feliz e queimadinho. Sabe por quê? Porque ele aceitou essas mudanças na vida dele. Sabe o que tem pessoas fazendo? Aceitando as coisas. Não aceite nada que não seja o melhor na sua vida. Você identificou aí qual é o seu sonho? Sim. Agora você sabe o que você precisa? De recursos para transformar o seu sonho em realidade. Eu vou dar alguns aqui. Sérgio, aqui, ainda bem que os meus sonhos e desejos me deixam surdo. É isso aí. Olha só, eu vou falar uma coisa. Quero tirar alguns recursos. Primeiro, eu vou pedir para a Inácia. Inácia, eu vou mandar, como todas as pessoas que estão aqui, Inácia, elas... eu estou procurando meu telefone, eu estou filmando meu telefone, gente. Alzheimer. Eu vou pedir para você, Inácia, para você dar para o pessoal aí o código do PagSeguro dos livros, tá bem? Pro pessoal. Eu vou falar duas coisas. Depois, Inácia, eu tenho uma boa notícia aqui para você. Eu vou lançar um curso. Você é a primeira a saber disso, Inácia. E as pessoas estão aqui na sala, ninguém sabe. Eu sou Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Eu fui estudar com Anthony Robbins. Eu fui para os Estados Unidos fazer curso com Eric Orr. Estive com Richard Branson. Já estive com Chris McGarrigan, Kevin Trudeau, com os melhores players do mundo. Eu estive com eles. Juninho, beijo, Juninho, que bom que você está aqui comigo, irmão. Eu já estive com os melhores treinadores do mundo, gente, que eu fui estudar. Se essa é a minha vida, eu falo, eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu tenho que me preparar. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero... Olha, se eu não conseguir ser o melhor, eu garanto que eu vou tentar ser o melhor para levar conhecimento para as pessoas. E depois eu fui programação neurolinguística, fui Master Practitioner, fui fazer o Master Coach, fiz tudo isso. E eu juntei todo esse material em um curso com técnicas de coach específicas para profissionais de multinível. Então vamos lá da boa notícia agora, tá bom, Inácia? Para ficar doido. Se as pessoas que estão aqui na sala falam, Wagner, eu estou começando agora, eu ainda não sei se essa é a profissão que eu quero, eu ainda não sei, eu sugiro para você que você leia 2 livros, Nada na Vida é por Acaso e Sucesso Sem Segredo. Eu sugiro que você leia esses livros. Cada livro desse aqui custa R$ 39,90, cada um, tá bom? R$ 39,90, R$ 39,90. Os 2 juntos está por R$ 49,90. Então a Inácia vai colocar aí no grupo de vocês o link para essa promoção, que vai somente até quarta-feira. Bom? Depois volta ao preço normal. Não entre na loucura de não investir em você. Escuta o que eu estou falando. A gente não ganha dinheiro com livro, é só você fazer as contas, tá bom, gente? Nós não ganhamos dinheiro com livro. O que a gente faz é levar conhecimento para as pessoas.
Não seja arrogante a ponto de falar, eu não preciso disso. Porque é aquilo que eu falei, se você não investir em você, você vai ter na melhor das hipóteses aquilo que você já tem. Você quer coisa diferente? Está na hora de você começar a investir em você. E sabe o que eu ouço muitas vezes, Rui? Eu já vi pessoas falando assim, Wagner, eu não tenho 50 reais para ler. Eu falo, como é que é? As pessoas falam, Josefa, tá chegando, o correio tá lento mesmo, mas vai chegar, tá bom? Rui, eu já vi pessoas falando assim, eu não tenho 50 reais. Eu falo, como é que é? Ah, eu não tenho, queria ler. Você tem, você não dá valor a isso. Porque pode ter certeza que se o celular da pessoa quebrar, e fala, quanto que custa? Ah, custa 100 reais, ele vai arrumar. Ele dá mais valor à tela do computador do que investir aqui na cabeça dele. Então acredita, se você fala assim, não, realmente eu entendi, que eu preciso investir em mim, eu preciso dar o primeiro passo para o mar se abrir, se você entendeu isso, você vai comprar os livros. Mas lembra que eu falei? São 20% das pessoas. Os outros 80% estão assistindo os outros, tá bom? Eu falo para você que está aqui comigo hoje. Não entre, não tenha a pretensão de achar que com os seus recursos você vai conseguir aquilo que você ainda não conseguiu. Não tem essa pretensão. Então, compre os livros, tá bom? Você vai lá, clica no link do PagSeguro. Agora, para aquelas pessoas como Inácia, Rui, ou caso tenha outras pessoas aqui na sala, que querem, que entendem, falam assim, não, Wagner, eu preciso mais. Eu preciso exercer a liderança. Eu preciso de técnicas de coach para identificar na minha equipe quem são as pessoas que nós vamos juntos trilhar essa incrível jornada. Para essas pessoas, eu sei que a Inácia já está dentro, mas para essas pessoas que são os primeiros, eu tenho um curso extraordinário, que vai custar apenas 10 parcelas de R$ 44, tá bom, gente? São 5 aulas, que aí depois vai começar o mês que vem, e eu vou mandar o link para Inácia. É um curso onde você vai aprender, primeiro, a quebrar objeções. Você vai aprender, segundo, a identificar e reter as pessoas. Terceiro, identificar quais são as necessidades da sua equipe e motivar de acordo com a necessidade delas. Você vai aprender sobre roda da vida, você vai aprender sobre o poder da comunicação, você vai aprender sobre o que é meta e micrometa. Você vai ter todas as ferramentas de coach necessárias para que a sua equipe dê esse tão falado salto quântico. O que muitas vezes nós não entendemos, por que eu trabalho e o resultado não aparece? Porque às vezes é só questão de ajuste. Quando você ajusta, as pessoas têm necessidades diferentes. Alguns se motivam para ir para o palco, outros se motivam para ganhar um prêmio, outros se motivam por uma viagem, outros querem ser reconhecidos, outros querem dinheiro. Existem perguntas que você faz para as pessoas, tudo com gráfico, gente, um negócio maravilhoso, que você vai identificar. A hora que você sabe, fala, pô, esse cara aqui, olha um exemplo que eu vou dar para vocês, para não consumir muito tempo. Olha o exemplo, eu vou dar gráficos para as pessoas, lembra que é um curso de líderes de marketing multinível com todas as técnicas de coach. Mas você tem que aprender o seguinte, Wagner, eu fiz uma apresentação, ok, eu pergunto, quantas pessoas fecharam? Sabe o que eu ouço na maioria das vezes? 100%. Primeiro que é mentira. Não existe 100%. Mas as pessoas não, 100% fecha. Não fecha. Segundo, que quando a pessoa fala isso, ela não sabe. Ela não sabe o seguinte, de todas as pessoas que eu convido, quantos vão para a apresentação? De todos que vão para a apresentação, quantos entram para a empresa? De todos que entram para a empresa, quantos fazem o negócio? A hora que você tem essas métricas, você pode tabular, porque tem gente que é muito bom em convidar, mas é muito ruim em apresentar. Tem pessoas que são muito boas em apresentar, mas são ruins em fechamento. Outros são muito bons em fechamento, mas são ruins no convite. E com as perguntas certas, as perguntas poderosas de coach, você vai identificar a habilidade de cada um. Porque, gente, a gente pode até traduzir o nome de coach para técnico. Imagina que o cara é técnico de futebol e ele coloca o Neymar no gol. Sabe o que tem acontecido? E muitas vezes no marketing multinível, muitas pessoas têm feito isso. Não usado as pessoas com seu potencial e suas habilidades. Então, Inácia, eu vou mandar no seu celular o link. Você já tem o link do livro, né, Inácia? Passa para o pessoal. Aqueles que estão começando falam, Wagner, não, eu vou querer o livro. Leia o livro. Agora, aqueles que querem fazer disso aqui um negócio e entendem que esses 13 milhões de pessoas que estão desempregadas muitos deles virão para o multinível e vão procurar profissionais, você tem que fazer esse curso. Que logo em seguida, Inácio, eu já vou mandar aí no seu WhatsApp para você disponibilizar para os seus líderes, tá bom? E eu quero terminar aqui, já que a gente chegou no horário, só contando uma história rapidinho para vocês, mais uma vez falando, aqueles que ainda não falando, não sei se você é um profissional,
Esse livro aqui, chama Nada na Vida é por Acaso, ele conta a história de dois espermatozoides, que eles ficam conversando. Então tem 1 bilhão de espermatozoides, é uma sala de aula, tá bom, gente? 1 bilhão de espermatozoides. E dois ficam conversando para ver quem vai fecundar o óvulo. Um fala, pô, esse óvulo é meu. Um óvulo é 75 mil vezes maior que o espermatozoide. Significa que a meta é grande. E no livro fica bem claro que o problema não é ter meta grande e não conseguir. O problema é ter meta pequena e conseguir. Isso é muito perigoso. E aqui você vai ver o que é isso. Como que esse negócio de diálogo, o que funciona, como que esses diálogos internos, quem que eu vou ouvir, o que é que eu tenho que fazer com foco, com determinação, com velocidade, com resiliência, com persistência. Você vai ver que está tudo nesse livro aqui. E esse livro, Sucesso Sem Segredo, ele tem todas as ferramentas para você entender o que é relacionamento interpessoal. Como você ter uma boa comunicação com as outras pessoas, do poder da palavra, saber fazer perguntas, saber dar feedback, escutar empaticamente. Os dois livros por apenas R$ 49, tá bom? Mas eu vou terminar aqui, Inácio e Rui, agradecendo e contando uma historinha aqui pra vocês, gente. Que de um cara, esse cara, olha que história louca. Esse cara, sou a Cris que tinha um buffet restaurante que servia sopa em Santo. Cris, beijo pra você, meu amor. O cara, gente, ele tava andando, um cara aqui no Brasil foi isso, tá bom? E o cara tava andando e veio um urso. Inácio, olha que louco isso, veio um urso atrás dele. E uma vez eu tava contando a história e o cara falou, Wagner, no Brasil, um urso, falei, a história é minha, eu ponho o bicho que quiser, tá bom? E o cara andando e veio um urso, louco pra comer o urso, ia pegar o cara. E o cara saiu correndo. E a hora que ele chegou assim, não tinha mais onde fugir, ele tava na beira de um precipício. E era muito alto, mas muito alto. E ele escorregou e ficou preso aqui assim, gente, num galinho. E a hora que ele olha lá para baixo, ainda tinha 2 tigres lá embaixo. Jorge Passos! Beijo, irmão. E a hora que o cara olhou lá para baixo, sabe o que ele viu? 2 tigres, Inácio. 2 tigres querendo comê-lo. E aí você fala, Wagner, um tigre no Brasil? Lembra que a história é minha e eu ponho o bicho que eu quero. O urso aqui em cima tentando pegá-lo, 2 tigres lá embaixo querendo comê-lo, e o cara pendurado num precipício, não tinha o que fazer. Muitas pessoas podem reclamar, e agora, Mauro, beijo, irmão, e agora, o que eu faço? E esse cara, assim, quase caindo da montanha, quase caindo, ele olha aqui assim, gente, e ele viu um morango. Sabe aquele morango que você olha e você fala, Jesus, esse morango tá doce. Um morango vermelhinho, lindo, bonito, gente, perfeito. O urso lá em cima tentando pegá-lo, os tigres lá embaixo querendo comê-lo. Esse cara se esticou e conseguiu pegar o morango. Ele pegou o morango e, acredita, começou a comer o morango. Muitas pessoas podem falar que é louco, né? Fala, Wagner, o cara tá comendo morango, tá comendo morango. Fala, e o urso? Dane-se o urso. E os tigres? Que se dane os tigres. Sabe o que você tem que fazer hoje? Come os morangos. Hoje está cheio de morango na sua vida. Seus filhos, sua esposa, seu marido. Está cheio de amigos, pessoas querendo uma palavra sua. E a gente fica tão focada no urso. Nós ficamos tão focados nos tigres que a gente esquece os morangos da nossa vida. Você tem que começar a viver esse dia. No curso eu vou ensinar para você o que é meta. E sabe qual que é a meta mais importante? Ser feliz hoje. Não tem nada mais importante do que isso. Nós temos que viver uma vida com responsabilidade. Uma vez um cara falou assim, viva hoje como se não houvesse amanhã. Eu não gosto disso. Eu falo o seguinte, viva hoje como se houvesse amanhã, pois haverá. E a gente tem que viver uma vida com responsabilidade. Nós temos que investir daqui para cima. Nós temos que fazer o que deve ser feito. Mas não desperdice tempo. Tempo é a única coisa que nós não reciclamos. Então comece a fazer o seguinte, como os morangos. Comece a fazer o que deve ser feito. Você vai ter momentos extraordinários comigo. Nesse curso, que eu não vou economizar nada, vai ter muito conteúdo e você vai ver o que é um coach, o que é extrair das pessoas o melhor que elas têm. Você vai ver o que é uma referência no mercado, vai saber o que é ser um networker e vai ver o que é viver uma vida extraordinária, tá bem? Muito obrigado a todas as pessoas aqui. Inácia, obrigado pelo convite, meu amor. Já eu mando o link do livro para você. Passa o link, o livro você já tem, do curso eu vou mandar para você. Muito obrigado, Rui, meu irmão. É sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam aqui no Facebook. Muito obrigado. Eu queria que você desse uma palavra de encerramento aí, meu irmão. Obrigadão, Wagner. Gratidão aí.